Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução à programação. Continuando no tópico de subprogramação, hoje a gente vai falar um pouco sobre passagem de parâmetros por referência. Ah, então, a ideia dessa aula é dar uma noção para vocês do uso de ponteiros, que é algo que a gente vai trabalhar ao longo dessa apresentação e como ponteiros podem ser usados para fazer essa passagem de parâmetros aí por referência, tá? A gente já fala um pouco mais profundamente o que são esses conceitos aí durante a aula, tá? Primeiro, vamos começar recapitulando algumas coisas, tá? Então, em programação estruturada em geral, a gente desenvolve algoritmos, né? E esses algoritmos eles são compostos de etapas. A gente define lá uma série de etapas ou de passos que tem que ser executados para resolver algum problema. Dentro desses algoritmos também a gente viu lá desde o começo do curso que a gente usa uma série de estruturas de controle como seleção, repetição, para fazer com que os algoritmos incluam algum tipo de lógica para resolver um problema específico, tá? Com muita frequência, esses algoritmos começam a ficar longos ou começam a ficar repetitivos, a gente começa a ter situações, se deparar com situações onde um problema ou parte da solução de um problema também é usado para solucionar outros problemas e assim por diante. Então, aí surge a ideia de subprogramação, que está sempre fundamentada nessa ideia de dividir para conquistar, né? Dividir um problema grande em subproblemas menores que possam funcionar como uma espécie de módulos, né, de uma solução que vai ser composta a partir dessas subsoluções ou desses subprogramas que a gente escreve usando a linguagem de programação, tá? Então, em geral, a gente também chama esses subprogramas de funções, especificamente em C, a gente costuma chamar eles dessa forma. Então, a ideia principal aí da subprogramação é essa ideia de dividir os problemas em subproblemas ou módulos, né? E aí resolver cada um desses subproblemas independentemente. A gente viu também, falamos sobre isso, né? Tem funções pré-definidas, basicamente dois tipos de funções. As funções pré-definidas, que são aquelas que vêm junto com a linguagem, e a gente usa com muita frequência essas funções. Na verdade, desde os primeiros programas a gente já usa essas funções aí para imprimir coisas na tela, para manipulação de strings, para fazer cálculos matemáticos. Então, a maioria das linguagens acabam trazendo essas funções pré-definidas para a gente só tem que aprender a usar elas, né? A gente não precisa necessariamente entender como elas funcionam, como é que elas estão implementadas, a gente só precisa saber como é que se usa essas funções. E por outro lado, tem também as funções que são desenvolvidas pelo programador. Tá? Essas funções desenvolvidas pelo programador tem sido o principal mote das nossas últimas aulas aí. Então a gente tem falado bastante sobre como um programador escreve as funções, então como ele declara as funções, como ele implementa o código da função e depois também como ele chama a função, faz o uso daquela função que ele declarou, né? E aí nesse contexto aí entra a ideia de passagem de parâmetros, entra a ideia de retorno, que a gente vai trabalhar um pouco mais ainda, aprofundar um pouco mais nessa aula. Então, funções, no geral, têm argumentos e retorno, tá? Os argumentos, eles são usados para parametrizar a função, digamos assim. Então, eu quero escrever uma função genérica lá, por exemplo, para calcular o cosseno de um número, né? Essa função só é útil se eu puder especificar qual número eu quero que ela calcule o cosseno. Se ela calcula, por exemplo, se eu fizesse uma função que calcula sempre o cosseno do mesmo número, ela não seria muito útil, né? Eu ia usar ela uma vez, ia descobrir o valor daquele cálculo e depois eu não ia precisar mais da função. Então, em geral, as funções têm parâmetros por esse motivo. Elas resolvem genericamente algum problema, a gente manda lá parâmetros ou argumentos para ela para dizer qual é a instância do problema que a gente quer resolver, qual problema específico a gente quer resolver.
Então, nesse exemplo aqui, não, essas duas funções são funções que já estão, por exemplo, pré-definidas pelo, pela linguagem, né? A gente só importa elas na biblioteca de matemática, cálculos matemáticos lá, e a gente tem elas prontas, a gente só precisa aprender a usar nesse caso, tá? Então a gente vai aprender quais parâmetros a gente passa para essa função para que ela faça o seu trabalho, tá? Essas funções também têm retorno, tá? Isso vale também para as funções definidas pelo programador, claro, né? Então a gente viu como definir o retorno de funções e os argumentos das funções em aulas passadas já. Mas enfim, essas funções aqui elas têm um tipo de retorno, então elas retornam algo, né? Se vocês olharem lá na declaração dessas funções na documentação das bibliotecas, vocês vão ver como é que elas estão declaradas e que tipo de retorno, por exemplo, elas retornam. Mas o importante saber é se a função retorna algo, eu preciso tratar esse retorno, fazer alguma coisa com esse retorno. Então, por exemplo, a função potência aqui, ela retorna o resultado da potência de 3 na 5, 3 elevado na 5, por exemplo, e, e esse retorno aqui está sendo atribuído para uma variável x, nesse caso. Tá? Eu poderia usar isso num cálculo, poderia usar da forma como fosse adequado para o meu programa. Mas é bom saber, é importante saber que a função retorna, que tipo de dado ela retorna e saber usar esse retorno no programa que a gente está escrevendo. Né? Então, essas são as ideias básicas aí que a gente vem trabalhando nessas últimas aulas. Então, as funções elas ficam classificadas aí como funções com argumentos ou sem argumentos e funções com retorno ou sem retorno. A gente já viu todos esses exemplos aqui, né, tanto de funções que qualquer uma das combinações é possível, né? Posso ter funções que não têm retorno, não têm argumento, posso ter funções que têm retorno e argumento, né, e assim por diante. Posso ter todas as combinações dessas opções aí de argumentos e retorno. E é claro que isso vai, se a gente está declarando, escrevendo funções, a gente precisa entender o que tipo de problema a gente quer resolver para saber o que tem que ser argumento da função, o que idealmente seriam argumentos da função, o que seria idealmente retorno da função, tá? A gente falou sobre um exercício, por exemplo, a gente conversou sobre como fazer o cálculo do IMC, né, Índice de Massa Corpórea, através de uma função. Então a gente declarou, viu como é que faz a declaração dessa função e viu como é que a gente faz também o retorno dela, né, por exemplo. Tá? Então eu poderia fazer, nesse caso aqui, a função ela retorna o valor do IMC, né? A ideia do enunciado era a função tem que retornar o valor do IMC e esse valor, a função precisa, né, de dois argumentos para o cálculo do IMC. Ela precisa saber o peso em quilos e a altura em metros. Então, uma implementação mais ou menos como essa aqui, né, é o ideal para essa função, onde eu tenho um tipo de retorno que é float. Eu vou fazer alguns cálculos aqui com os argumentos que foram passados. Então, eu tenho um argumento aqui que é o peso, que também é do tipo float, e um outro argumento que é a altura, que também é do tipo float. E aí eu faço lá os cálculos que eu tenho que fazer e retorno algo que é do mesmo tipo da declaração aqui, né? Então, eu vou retornar essa variável IMC, ou valor da variável IMC, e esse valor vai ser do tipo float, certo? Então, é do mesmo tipo aqui da declaração do retorno da função. Lá na hora de fazer a chamada da função no main, eu tenho que declarar, por exemplo, uma variável do tipo float, que é a variável i. Essa variável i vai receber o resultado do IMC aqui, né? Então, o IMC vai ser executado, eu vou passar dois argumentos aqui, p e a, que nesse caso são duas variáveis que o usuário digitou, e esses valores de p e a vão ser copiados aqui para dentro da função para que o cálculo seja feito. Quando a função retornar, retorna aqui em i, né? Essa variável i vai receber o valor do IMC calculado, certo? Então essa aqui é a ideia básica de funções, né? Passagem de argumentos e retorno. Se vocês não lembram bem, eu não vou falar detalhadamente sobre cada uma desses detalhes aqui dessa implementação, mas se vocês não lembram bem, deem uma olhada nas aulas passadas aí, para a gente poder avançar nessa aula aqui com coisas um pouco mais elaboradas, tá? Bom, então, assim, o que é importante lembrar, né, mais talvez sobre passagem de argumentos e retorno de funções, que a gente já discutiu para a gente conseguir
definir os novos problemas agora e avançar nesse contexto, tá? A gente falou que argumentos passados para uma função, eles funcionam como variáveis locais dentro da função. Então, basicamente, aqueles argumentos, aquela lista de argumentos que tem lá na declaração da função, são variáveis que existem dentro do escopo daquela função. A única diferença para variáveis declaradas na função é que os argumentos eles já vêm com um valor, então quando a função é executada, os argumentos já têm um valor definido, porque na chamada os valores foram passados para aquela função, né? E quando a gente manipula ou altera esses valores dos argumentos, a gente até pode fazer isso, né? Alterar o valor dos argumentos, eles são como variáveis locais. Então, ao final, ao término da execução da função, esses argumentos eles deixam de existir. O programa lá, o compilador, o programa em execução, né, ele vai desinstanciar aquelas variáveis, as variáveis vão deixar de existir, tanto as variáveis locais quanto os argumentos, e os valores que estavam lá salvos não vão afetar os valores de variáveis com o mesmo nome, por exemplo, em outros lugares do programa. Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com variáveis locais, acontece também com os argumentos passados para as funções, tá? Então, mantenham isso em mente, porque isso vai ser importante a partir de agora, tá? Imaginem agora, tá? Para a gente entrar um pouco nos conceitos que a gente quer discutir hoje. Imaginem que eu pedisse para vocês escrever uma função que recebe dois argumentos inteiros, por exemplo, né, A e B, e altere os valores dessas duas variáveis, tá? Então, o que a gente quer com isso, né? A gente quer uma função qualquer. Essa função tem dois argumentos, ela recebe esses dois argumentos A e B. E a gente quer que, ao final da execução da função, o A tenha o valor do B e o B tenha o valor do A. A gente quer trocar os valores, né? Trocar um pelo outro. Só que a ideia é que esses valores retornem alterados para o programa principal, né? Que o programa principal faz a chamada dessa função, que faz a troca dos dois valores, e os dois valores retornam alterados, tá? Uma coisa importante, tá, é que em C, isso aqui é uma particularidade da linguagem, tá, mas daqui a gente vai conseguir bolar uma solução em cima disso, né, mas uma particularidade da linguagem C e de boa parte das linguagens de programação é que uma função só pode retornar uma informação, né, um dado de um tipo, né. Então, uma função só retorna, por exemplo, uma variável float, o valor de uma variável float. Não tem como eu fazer uma função que retorne duas variáveis ao mesmo tempo, por exemplo, dois valores diferentes ao mesmo tempo, ou de tipos diferentes, ou enfim. Isso não é possível em C. Tem linguagens que até permitem essas coisas, mas C não permite. Então, em C a gente não conseguiria fazer uma cláusula de retorno da função lá, a gente não conseguiria escrever return A e B, né? Não dá para fazer isso. Então a gente teria que retornar só uma das variáveis ou alguma coisa assim. Tem que achar outra forma de fazer, basicamente, tá? Então, imaginem que eu não soubesse disso, né? A gente já dei um spoiler, mas imaginem que eu não soubesse disso e tentasse fazer a implementação, tá? Como é que seria a implementação da função troca aqui, tá? A função troca não precisa retornar nada. Ela tem duas variáveis aqui, x, y, estou usando, tá? Então, como é que eu vou fazer a troca, tá? Eu declaro uma outra variável temp, só para armazenar temporariamente os valores. Daí, temp recebe x, tá? Porque eu quero guardar ou fazer uma espécie de backup do valor de x. Daí, x recebe y, porque eu sobrescrevo o valor de x, né, original com o valor de y. Então, agora o x tem um valor igual ao de y, e aí lá no final eu faço y recebe temp. Então, y vai receber aquele valor original de x que tinha sido passado lá no início da função. Então, agora, nesse ponto aqui do código, o y tem o valor original de x e o x tem o valor original de y. Tá? E aí eu vou imprimir aqui na tela o x e o y só para ver o que acontece. Como é que eu faço a chamada dessa função? Eu, por exemplo, aqui estou declarando duas variáveis A e B. As variáveis A e B têm valores 5 e 10 e eu passo para a função as
as variáveis A e B, que eu quero fazer a troca, né? Então eu digo para a função quais são as duas variáveis que eu quero trocar. Eu quero trocar o valor de A pelo B e o valor de B por A. E eu imprimo na tela, logo depois da chamada da função, eu imprimo na tela aqui A e B. O que vai acontecer nesse caso? Tá? A execução disso aqui não vai resolver o problema que a gente queria resolver. Né? A função troca, ela faz a troca dos valores de... Aqui eu estou chamando de x e y, poderia chamar de A e B, né? Mas ela faz a troca, efetivamente, porque a gente pode ver aqui dentro que na função, né, essa impressão aqui, na função o x vale 10 e o y vale 5, mas fora da função o a continua valendo 5 e o b continua valendo 10. E notem que isso aqui não tem nada a ver com os nomes das variáveis, tá? Os nomes aqui são diferentes, né? Essa variável aqui chama x, essa aqui chama y, mas tanto faz. Se chamasse a e b, essas duas variáveis aqui, o resultado ia ser o mesmo. Por quê? Né? Porque aqui dentro da função x e y são variáveis locais. Então eu posso alterar x e y do jeito que eu quiser aqui, esses valores nunca vão afetar os valores das variáveis locais do main. Né? Então não tem como fazer dessa forma que não tem como fazer. Esse tipo de passagem de parâmetro, né, onde eu coloco o valor de A aqui e o valor de B aqui, é o tipo de passagem de parâmetro para a função que a gente chama de passagem por cópia. Tá? Então eu copio o valor de A para cá e copio o valor de B para cá. Portanto, quando eu faço essa passagem aqui, eu estou passando de fato aqui um valor 5 e um valor 10, né, que são os valores de A e B nesse momento da execução. Então eu vou passar 5 aqui, 10 aqui, e esses valores vão ser copiados para cá, por isso que chama por cópia, passagem por cópia. Esses valores vão acabar sendo copiados para x e y vão ser alterados aqui dentro, mas não tem nenhuma referência, digamos assim, para as variáveis originais, para a variável A e B. E aí, por isso que a gente vai estudar agora, né, a ideia de passar argumentos ou parâmetros para funções por referência, tá? E não por cópia, que é o que a gente vem fazendo até hoje. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai usar ponteiros. Tá? Então, passagem por referência utiliza um conceito da linguagem, que é o conceito de ponteiros. Vamos estudar bem brevemente o que são ponteiros. Tá? Tem uma série de usos para ponteiros que não são necessariamente passagem de argumentos para função, mas vamos tentar se restringir um pouco a esse contexto, né? Porque a gente está querendo usar ponteiros especificamente para passar argumentos por referência para função. Mas para entender ponteiros a gente vai precisar fazer um pouquinho de trabalho aqui para explicar alguns conceitos, tá? Bom, então, como eu falei, né, existem duas formas de passar argumentos para função, né? As formas são por valor ou por referência. No caso, por valor é o que a gente vem fazendo até agora, por referência é o que a gente faz utilizando ponteiros, tá? Então, essa é a ideia principal da aula de hoje. Tá? Quando a gente faz passagem por valor, a gente copia o valor da variável original para dentro da função no momento da chamada. Então, não tem nenhuma relação da variável original com a variável que é usada dentro da função. Não tem como relacionar as duas coisas. Eu não tenho uma referência para a variável original, eu só tenho o valor dela. E aí fica impossível alterar a variável em si, né? Só consigo alterar o valor que me foi passado. E esse valor, ao final, a gente viu, né? Como o valor é local, né? Ele é usado como uma variável local dentro da função, a gente perde esse valor ao final, ao término da execução da função. A passagem por referência, ela é diferente porque ao invés de passar o valor da variável, a gente passa um endereço de memória. Tá? E aqui a gente vai precisar de um pouquinho de poder de abstração, porque a gente não sabe exatamente, nesse curso pelo menos a gente não fala exatamente como a memória do computador é estruturada, como é que ela é organizada, mas saibam assim, pelo menos, né, que a memória tem uma série de endereços, como se fossem lá números que são como se fosse um conjunto de números sequenciais que podem ser usados para referenciar, né, para acessar posições específicas da memória. Então, quando a gente declara uma variável, por exemplo, essa variável vai ficar em algum lugar na memória do computador armazenada, e esse lugar
né, tem um endereço que a gente pode fazer acesso a esse valor na memória. Então, o que a gente quer com passagem de parâmetros por referência é passar endereços de memória para onde as variáveis estão para onde as variáveis estão armazenadas, ao invés de passar valores de variáveis diretamente. Tá? E agora a gente vai entrar mais a fundo e discutir como é que isso funciona em funções. Tá? Então, primeiro uma espécie de analogia para tentar entender esse mecanismo aí de acesso a referências, tá? Então, quando a gente recebe uma referência dentro de uma função, a gente vai ter que fazer acesso indireto à variável, né? ao valor da variável, tá? Como é que isso funciona mais ou menos? Tentando fazer uma analogia, tá? Imagine lá, por exemplo, que a memória do computador fosse um estádio de futebol, né? Um estádio qualquer. E nesse estádio de futebol, cada assento, por exemplo, tem um código, tá? Então, por exemplo, ali o assento na fila 118, o assento 50, ele é referenciado pelo código A50F118, por exemplo, tá? Então, se eu pegar esse código, ele é único, né? Ele identifica exatamente um assento, e naquele assento tem uma pessoa, por exemplo. É mais ou menos, como se fosse os códigos lá, os endereços de memória do computador, e dentro de um endereço de memória específico tem uma variável específica que está armazenada lá, tem um valor de uma variável específico armazenado. Então, mais ou menos ficaria assim, né? O código esse, que é o ponteiro, né? É o endereço de memória, ele é um código que é sequencial, é um endereço lá que identifica de forma única, né, de forma não ambígua, digamos assim, um local na memória do computador. Seria como se fosse um endereço aqui do estádio, né, um endereço que identifica um assento no estádio. Tá? A gente poderia dizer, né, que o ticket, aquele ticket amarelo, por exemplo, é o que se usa para ter gravado, digamos assim, né, para ter o acesso a esse endereço. Porque quando a gente usa variáveis dentro dos nossos programas, por exemplo, a gente usa o nome da variável, né? Então, a gente pega aquele nome e aquele nome identifica um endereço de memória específico, né? E aí a gente não precisa manipular esses endereços em geral dentro dos nossos programas. A gente só usa os nomes das variáveis. Então, é mais ou menos assim como se o ticket ali tem sempre o endereço anotado, né? E a gente usa o ticket para não ter que ficar lembrando o endereço de cabeça, por exemplo. Tá? E o conteúdo daquela posição a posição na memória, por exemplo, aqui no caso, é a pessoa, né? É a própria pessoa. Então imaginem a seguinte situação, imaginem que, por exemplo, eu quisesse tirar a Maria lá daquela posição, daquele assento, e colocar a Joana, por exemplo. Pega uma outra pessoa, né? E eu quero trocar, fazer uma troca, né? Quero pegar e tirar uma pessoa e colocar outra. E aí imagine que eu faço uma função para isso, né? Implemento uma função, né, que manipula pessoas no mundo real, né? Então eu vou lá e implemento uma função que manipula pessoas no mundo real e eu quero dizer assim, olha, eu quero substituir uma pessoa por outra num assento, num local específico do estádio. Beleza. Daí, se eu passar para essa função a pessoa que eu quero substituir, por exemplo, né, digamos se eu passo lá, eu quero substituir a Maria, como é que a função, ou como é que tu faria para encontrar dentro do estádio uma pessoa, né? Não teria como, né? Tu teria que andar, sei lá, o estádio inteiro procurando aquela pessoa, né? Então, o que se faz em geral? Se passa uma referência, né? Então, por exemplo, eu poderia passar o ticket, né? E aí, pelo ticket, tu sabe qual é o local onde a pessoa está para fazer a substituição, né? Então, daí tu vai lá naquele local com a outra pessoa e troca as pessoas de lugar. Mais ou menos é a mesma ideia para funções com variáveis, né? Se eu quero trocar, por exemplo, uma variável por outra, que é o exemplo que a gente estava tentando fazer antes, né, eu preciso saber não o valor daquela variável, né, eu preciso saber o local na memória onde aquela variável está. Se eu souber o local na memória onde aquela variável está, eu vou lá, pego a variável e troco o valor dela, certo? Então, essa é a ideia básica, aí tentando fazer uma analogia para ficar
minimamente compreensível esse tópico, tá? Bom, então, ponteiros, tá? Quando a gente... E agora a gente vai ver que a gente pode declarar variáveis normais, variáveis que a gente está acostumado a usar no dia a dia, e a gente também pode declarar ponteiros, tá? Então, ponteiros são variáveis que armazenam endereços de memória para a gente fazer esse acesso indireto aqui, tá? Então, eu posso usar esses ponteiros para armazenar não um valor de uma variável específico, mas algo que indica onde aquela variável está. E é isso que a gente vai precisar usar aqui para referências, para usar a passagem por referência em funções. Tá? Então, vamos supor, tá? Eu tenho aqui no endereço 1000, por exemplo, da memória. Imaginem que a memória é uma lista contínua lá com vários endereços e dentro de cada endereço eu consigo armazenar uma variável só. Não é exatamente assim que a memória funciona, mas imaginem que fosse, tá? Então, no endereço 1000, aqui na posição 1000 de memória, eu tenho um conteúdo armazenado que é o conteúdo 1003, tá? Esse conteúdo 1003 aqui, na verdade, tá? É um endereço de memória, é um ponteiro, ele aponta para um endereço de memória. Tá? Então imagine que eu declarei um ponteiro, tá? Depois a gente vai ver como que se faz isso, mas imagine que eu declarei um ponteiro e esse ponteiro caiu aqui na posição 1000, certo? E o valor dele é 1003, portanto ele aponta para uma outra posição de memória, que é a posição 1003. Lá na posição 1003 tem um caractere, que poderia ser outra variável, por exemplo, poderia ser qualquer coisa, né? Então tem uma outra variável lá na posição 1003 que tem esse caractere aqui D. Então eu armazenei um dado aqui dentro, né, que é esse caractere D. Então eu posso acessar o caractere D direto aqui pela posição 1003, né, que seria um acesso direto, ou eu posso acessar o caractere D usando o ponteiro que está armazenado na posição 1000. Então eu pego o ponteiro que está armazenado na posição 1000, faço um acesso indireto e acesso a posição 1003 para encontrar aquele valor armazenado lá dentro. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Essa é o ponteiro, né? Esse ponteiro aqui na posição 1003, o valor dele indica o local onde está algo que eu quero, por exemplo, acessar de forma indireta. Tá? Então, com variáveis, né? Imaginem lá que eu tenho uma variável qualquer que a variável x aqui, por exemplo, né, que está nessa posição de memória, e a variável y que está nessa outra posição de memória, tá? Sendo que x é um ponteiro e y é uma variável do tipo caractere, por exemplo, né? Então, essa variável x aqui aponta para y. É isso que geralmente é assim que a gente referencia isso, né? Então, a variável x é um ponteiro que aponta para uma outra variável y, por exemplo. Tá? Então, a gente pode dizer ou definir isso dessa forma. Tá? Então, toda variável que é utilizada num programa, ela fica em algum endereço de memória. Notem que a gente já falou sobre isso, assim, talvez brevemente, mas vocês devem lembrar que as variáveis elas não têm necessariamente todas o mesmo tamanho, né? Então, variáveis, sei lá, por exemplo, né? Uma variável do tipo caractere tem 1 byte, uma variável do tipo int, em geral, tem 4 bytes. Então, elas têm tamanhos diferentes, tá? Então, de fato, elas ficam armazenadas em um endereço de memória, mas nem sempre elas ocupam apenas um endereço, às vezes uma variável ocupa vários endereços de memória. Tá? Mas a gente também, de novo, né, o compilador, o ambiente de desenvolvimento simplifica essas coisas para nós. A gente normalmente não precisa se apegar nesse fato de que algumas variáveis vão usar vários endereços de memória, mas isso vai aparecer em alguns exemplos. Tá? O acesso pode ser feito simbolicamente, então dando nomes às coisas. Né? Se o acesso que a gente faz usando o nome de uma variável, ele é feito, um tipo de acesso que a gente chama de simbólico, e essa referência simbólica, ela é simbólica porque o endereço na memória não é especificado, então a gente normalmente não usa diretamente o endereço de memória para acessar uma posição na memória. E
praticamente nunca vocês vão ver em programas, dá para se dizer que vocês nunca vão ver num programa escrito em C, um endereço de memória escrito dentro do programa. Porque primeiro começa, né, que a gente não controla o local da memória onde o nosso programa vai ser executado, né? Quem controla isso é o sistema operacional. Então a gente não teria como escrever um programa e dizer assim, eu quero colocar na posição 2327 da memória um valor. Tipo, isso não vai funcionar. Assim, tem uma grande probabilidade disso não funcionar, porque aquela área de memória pode nem ser parte do meu programa, né? Isso seria uma falha de segurança se o sistema operacional permitisse eu acessar uma área de memória fora do meu programa. Então, por exemplo, né, isso jamais vai acontecer. Então, normalmente o acesso que a gente faz é simbólico, é sempre usando variáveis ao invés de usar os endereços de memória diretamente, tá? Quando a gente declara uma variável, né, o que acontece? Então, a gente faz uma declaração de uma variável, por exemplo, dessa forma, int x. O que isso aqui faz é, ele cria lá uma espécie dentro do programa, né, isso é controlado automaticamente para facilitar a nossa vida, né, mas dentro do programa ele cria um símbolo, né, uma variável que chama x, e ele associa um endereço de memória a essa variável. Então vamos supor aqui um endereço de memória seria AFA1. Então, só para vocês, só para não ficar muito esquisito, né? Os endereços de memória eles são numéricos, tá? Só que são, em geral, a gente representa eles com números hexadecimal, por isso AFA1, tá? Então, um exemplo aqui de um endereço de memória que poderia ser um endereço de memória onde está armazenada a variável x. A variável durante a declaração, quando a gente faz a declaração da variável, ela é alocada num endereço de memória, então, digamos, eu seleciono lá um endereço de memória que vai ser usado só por essa variável, não vai ser usado por outras variáveis, não vai ser compartilhado nem nada, ele vai ser usado só pela variável x, e esse endereço de memória ele fica reservado, mas não tem valor, então ou ele pode não ter nenhum valor lá, tipo, ter um valor zero, não ter qualquer, ou ele pode ter um valor qualquer, que, por exemplo, era o valor que estava lá antes do meu programa ser executado, né? Então isso aqui acontece, às vezes vocês se deparam com isso, né? Se vocês declaram uma variável, imprimem ela na tela, por exemplo, ele imprime qualquer coisa, né? Imprime um valor, nada a ver. Então isso aqui acontece porque na declaração o valor é indefinido, a gente não sabe qual é o valor. Quando a gente dá um comando do tipo x recebe 3, o que isso aqui faz é, ele vai lá, o programa, né, faz isso, ele vai lá naquela área de memória, na área AFA1, e coloca o valor 3. Né? Esse acesso é feito simbolicamente, a gente faz isso aqui, né, mas de fato o que ele está fazendo é AFA1 recebe 3. Né? Ele está botando aqui nesse endereço de memória o valor 3. Então a gente usa o x para simplificar a nossa vida, mas o programa por baixo faz as traduções para os endereços reais de memória. Tá? Então, só para constar, né, a AFA1 é um número em hexadecimal, isso aqui seria esse mesmo número, por exemplo, em binário, né, que o computador em geral usa binários, e isso aqui seria um número em decimal. Então, se a gente pode imprimir, depois a gente vai ver como imprimir endereços de memória, a gente pode imprimir os endereços de memória da forma como a gente achar melhor, em geral a gente imprime eles com hexadecimal. Tá? Bom, vamos lá. Como é que eu declaro um ponteiro? Então, tá. A gente está acostumado a declarar variáveis normais, digamos assim, né? Entre aspas. A gente está acostumado a declarar variáveis normais, né? A gente pode declarar variáveis que são ponteiros. Então, essas variáveis, elas vão ter uma característica um pouco diferente das variáveis convencionais, tá? A variável convencional, quando a gente declara ela com um tipo, né, que vai dizer assim, eu vou ter uma variável do tipo inteiro, né? Essa variável vai armazenar um valor inteiro. Quando eu fizer x recebe 4, o 4 é colocado dentro daquela posição de memória lá que armazena um inteiro. Nada disso usa ponteiros, tá? Quando a gente quer declarar um ponteiro, esse ponteiro ele também vai ter um tipo, certo? Mas o tipo do ponteiro não é o tipo do valor que vai ser armazenado nele, é o tipo da variável para a qual ele vai apontar, ou da área de memória para onde ele vai apontar. Né? Então, o ponteiro ele vai sempre armazenar um endereço de memória, certo? Então, independente do tipo aqui, se eu declarar o ponteiro como int, como float ou como char, por exemplo, ele vai ser sempre um ponteiro para um endereço de memória, ele vai sempre armazenar um endereço de memória.
A diferença aqui desse tipo é que ele vai armazenar um endereço de memória para uma variável do tipo int ou para uma variável do tipo float. E isso faz diferença, né? Essa relação entre, apesar de ele estar armazenando sempre a mesma coisa, sempre um endereço de memória que tem sempre o mesmo tamanho, por exemplo, faz diferença porque quando eu armazeno um int, por exemplo, esse int ele vai ocupar, por exemplo, 4 bytes, né? 4 bytes na memória lá, 4 posições na memória. Então, o ponteiro para um int, né, precisa considerar que ele aponta para aquele primeiro byte, né, e os outros 3 que vêm logo depois também pertencem àquela mesma variável. Portanto, o próximo ponteiro, né, vai ter que ser 4 bytes para frente e assim por diante. Então, faz diferença, tá? Quando eu quero referenciar uma variável do tipo inteiro, por exemplo, eu preciso usar um ponteiro do tipo inteiro, tá? E daqui a pouco a gente vai ver como isso é feito. A única diferença de uma declaração de uma variável comum para uma declaração de um ponteiro é esse asterisco aqui. Então eu boto um asterisco na frente do nome da variável e isso indica que isso aqui é um ponteiro, tá? Então eu posso ter uma variável x e uma outra variável, por exemplo, uma variável int x e uma outra variável que eu vou chamar de int px, que vai ter um asterisco na frente do nome, então vai ser int asterisco px, e esse asterisco aqui pode ser um ponteiro que aponta para aquela variável do tipo int, que é o x. Então, né, daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios e ver isso aqui em ação. Tá? Vamos lá, alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, né, se eu quiser declarar um ponteiro para float, eu declaro dessa forma aqui. Se eu quiser declarar um ponteiro para int, declaro dessa forma aqui. E eu também posso fazer declarações de ponteiro junto com declarações de outras variáveis do mesmo tipo, tá? Então, eu posso declarar duas variáveis char comuns aqui, né? Então, essas variáveis vão armazenar um char e uma outra variável p, que essa variável p, ela tem um asterisco na frente, portanto, ela é um ponteiro para char. Então eu posso fazer, isso aqui vai armazenar um endereço de memória, não vai armazenar um caractere, né? Mas esse endereço de memória poderia ser, por exemplo, o endereço de memória que aponta para A ou que aponta para B. Então eu posso fazer essas coisas tranquilamente, tá? A gente, além do operador asterisco, que é esse que a gente já usa na declaração, a gente vai usar um outro operador, que é o operador e-comercial. Então agora, assim, né, cuidem porque a gente está reusando os mesmos operadores, tá? O e-comercial já tinha aparecido em expressões lógicas, por exemplo. A gente já tinha usado o e-comercial também junto com variáveis lá no scanf, por exemplo, né? Lembram lá que vocês colocam scanf, e-comercial e o nome de uma variável? Agora a gente vai entender por que isso é feito. Mas o e-comercial ele é usado e-comercial 2 vezes é usado para expressões lógicas e o asterisco aqui ele é usado também como operador de multiplicação, né? Então não confundam as coisas, tá? São esses dois operadores nesse contexto agora vão ser usados para coisas diferentes, para manipulação de ponteiros, tá? Quando eu tenho uma variável do tipo ponteiro, eu posso usar esses operadores aqui para manipular ela, né? Ou na verdade, quando eu tenho qualquer variável, eu posso usar esses operadores aqui para manipular ela e para converter ela para ponteiro ou para valor, tá? O e-comercial ele é um operador que ele devolve um endereço de memória a partir do operando. Então, se eu botar assim, um e-comercial na frente do nome de uma variável, o que acontece é que ele transforma aquela variável no endereço de memória onde ela está armazenada. Tá? Se eu colocar um asterisco na frente do nome de uma variável, não confundam com o operador de multiplicação, né? Mas se eu colocar um asterisco na frente do nome de uma variável, o que ele vai fazer é acessar aquele endereço de memória e retornar o valor apontado para aquele endereço. Então, ele é o contrário do e-comercial. Aqui, né? O e-comercial converte uma variável em endereço de memória e o asterisco converte um ponteiro em valor, né? Então, o valor, como se estivesse pegando o valor da variável, tá? Isso aqui é relativamente estranho a princípio, mas a gente vai ver uns exemplos que talvez tornem as coisas um pouco mais claras, tá? Então imaginem o seguinte, né? Eu vou lá e faço essa declaração aqui. Então declaro uma variável que eu chamei aqui de count,
declaro uma variável que eu chamei de Q, variáveis normais, né, não são ponteiros nem nada, e um ponteiro que eu chamei de M, tá? Então aqui é uma declaração de ponteiro, tá? Quando eu faço M recebe comercial count, o que isso aqui está fazendo, né? Ele está convertendo uma variável normal para ponteiro. Então, o que isso faz, né? Ao invés de pegar o valor de count, ele pega o ponteiro de count, ou seja, o endereço de memória onde esse valor aqui estaria armazenado, e atribui para M. Então notem que aqui as duas coisas são do mesmo tipo, né? Eu converti uma variável para ponteiro e atribuí para ponteiro, certo? M é um ponteiro. Então tentem sempre pensar nisso, né? Quando vocês estiverem fazendo uma atribuição ou uma operação qualquer, considerem se as duas coisas aqui são do mesmo tipo. Quando eu converto a variável com um comercial assim na frente, eu converto ela para um ponteiro, eu posso atribuir para um ponteiro. Então o que isso aqui faz, né? O M vai receber o endereço de count. Então nesse momento do programa, eu tenho duas formas de acesso ao valor de count agora, né? Eu posso acessar o count através do M, ou eu posso acessar o count através do próprio count, né? Então é isso que a declaração do ponteiro me dá. Um outro exemplo, né? Eu declaro as mesmas variáveis e agora o que eu estou fazendo é que recebe asterisco M. O que isso aqui vai fazer? Ele vai converter o ponteiro para o valor para onde ele aponta. Então vamos supor, tá, que o M aqui está apontando para o mesmo lugar onde aponta count, e vamos supor que o count tem lá 15, né? Um valor qualquer que vocês atribuíram para essa variável count. O que vai acontecer aqui ele vai pegar o valor da variável M, que é um ponteiro, e vai acessar o endereço de memória que o M aponta, que no caso é o mesmo endereço de memória do count, por causa, por exemplo, dessa operação aqui. E aí, nesse endereço de memória, ele pega o valor lá de dentro. Então, ele vai pegar esse valor 15, por exemplo, e atribuir aqui para o Q. Né? Então, isso aqui, de novo, né, tem que se certificar de que são do mesmo tipo. Então, asterisco M vai converter o ponteiro M para valor, né, vai pegar o valor para onde aquele endereço de memória aponta e aí vai atribuir para uma variável do tipo inteiro. Então, ponteiro do mesmo tipo, né, esse é um ponteiro int. Quando eu faço o asterisco para esse M aqui, ele vai converter para um valor inteiro e esse valor inteiro vai ser atribuído para uma variável inteira. Então, as coisas têm que ter sempre os mesmos tipos, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de acesso indireto também, né? A gente vai fazer acesso indireto ao valor da variável, ao valor do endereço de memória para o qual o M aponta. Tá? Então, voltando lá no exemplo do show, né? Por exemplo, tá? Então, quando a gente faz essas operações com ponteiro, tá? Mais ou menos tentando voltar naquela analogia que a gente estava fazendo, né? Então, se a Maria, por exemplo, estava sentada no assento 50, fila 118, quando eu faço um asterisco, o ticket aqui da Maria, né? Pego aquele código ali que é o ticket da Maria e acesso indiretamente o conteúdo desse código aqui, o que eu retorno, por exemplo, é a Maria, né? A pessoa que está lá dentro, né? O conteúdo naquela posição de memória. No caso, a posição de memória sendo um assento do estádio, tá? Então, quando eu uso o asterisco aqui para converter o ticket para valor, eu acesso indiretamente o ticket e o que eu estou retornando naquele caso é o conteúdo, né? A pessoa que está lá dentro, né? Quando eu faço o contrário aqui, fazendo uma outra visão, né? Imaginem lá que eu tenho uma pessoa qualquer, né? E eu uso o comercial aqui. O que eu estou tentando fazer é saber em qual endereço tá a pessoa tal, né? Então vamos supor que se fosse possível, né? Essa operação existisse no mundo real, mas eu pegasse uma pessoa, né? E perguntasse para ela, vamos supor, qual é o endereço que tu tá, né? Essa operação aqui, né? O comercial faria isso, por exemplo, tá? E num outro caso, e isso aqui é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Imagine que eu tenho um ingresso lá, um ticket qualquer que não foi vendido, por exemplo, né? O ticket da fila 23, o assento 23 da fila 102 não foi vendido. Se eu fizesse essa operação aqui para pegar o valor da posição
A23, F102. O que acontece, né? A mesma coisa que acontece quando a gente declara variáveis e não coloca valor lá dentro, por exemplo, né? Quando a gente declara uma variável sem colocar valor, sem atribuir valor para essa variável, a variável tem valor indefinido, pode retornar qualquer coisa, né? Então, essa operação aqui, ela retorna algo que é indefinido, né? Então, se eu tentar acessar uma posição de memória apontada por uma variável que não foi atribuída, não teve valor atribuído, o resultado é incerto, tá? Isso pode dar um erro, pode dar um problema, eu posso acessar um valor que está fora, inclusive, do meu programa, por exemplo, que nem a gente estava falando antes, né? Então tem que cuidar, quando a gente usa ponteiros, a gente tem que cuidar em especial, assim, um pouco, talvez, cuidar mais do que com variáveis convencionais, porque a chance de a gente fazer coisa errada é grande e se a gente errar, né, o acesso aos ponteiros, a gente está tentando fazer acesso a áreas de memória e isso pode abortar o nosso programa, tá? Fazer ele parar de funcionar, certo? Então, como eu disse, né, não tem como garantir o que vai acontecer quando a gente faz um acesso a uma posição de memória que não foi definida. Como é que a gente faz, então, operações de atribuição com ponteiros, tá? Então, vamos supor lá, né, eu declaro aqui uma variável x que tem um valor 200 e dois ponteiros, P1 e P2, tá? Os ponteiros são do mesmo tipo da variável x, tá? Isso é importante para a gente poder fazer as atribuições normalmente, tá? Se eu fizer P1 recebe comercial x, o que isso aqui faz, tá? P1 é um ponteiro, x é uma variável normal. Se eu botar um comercial aqui na frente, ele vai converter para ponteiro. Então, eu vou pegar o endereço de memória onde o x está armazenado, onde esse valor aqui, 200, está armazenado, tá? Depois, por exemplo, eu poderia fazer alguma coisa do tipo P1 recebe P1. Por que eu posso fazer isso aqui diretamente, sem fazer nenhum tipo de conversão? Porque P2 recebe P1, desculpa. Porque P2 e P1 são do mesmo tipo, né? Ambos são ponteiros. O que vai acontecer agora? P2 vai apontar para o mesmo lugar aonde o P1 aponta, né? Então eu tenho dois ponteiros que apontam para a mesma área de memória, né? O P1 e o P2. No caso, o P1 aqui apontava para o endereço de memória onde está o X. Então todo mundo agora aponta para o mesmo endereço de memória. Todo mundo aponta para esse endereço onde está armazenado esse número 200 aqui, tá? Num exemplo implementado disso aqui, né? Um exemplo prático, tá? Imaginem que eu fizesse esse programa aqui, tá? Eu declaro duas variáveis, count q, uma outra variável m que é um ponteiro, tá? Esse ponteiro m aqui, ele vai receber a referência para count, então eu vou pegar e vou converter o count para ponteiro e vou atribuir, então os dois são do mesmo tipo, isso aqui vai funcionar. Depois, count vai receber 60, tá? E essa variável q vai receber o valor apontado pelo ponteiro m. Então, notem que o que eu estou fazendo aqui, né? O que esse programa está fazendo essencialmente? Ele está atribuindo para uma variável q um valor apontado indiretamente por um ponteiro m. Então, em algum nível, né, o que a gente está querendo fazer aqui eu quero atribuir o valor de count para a variável q sem precisar usar o nome da variável count, basicamente, né? O que isso aqui vai fazer o m, né? Só para a gente ver, né? Aqui embaixo a gente está imprimindo as coisas, tá? E aqui, essa é a primeira vez que aparece, né? A gente está imprimindo um ponteiro aqui, tá? Então a gente está imprimindo esse ponteiro com %p, que é o ponteiro m. Então, o ponteiro m, ele aponta para essa área de memória aqui, daí notem que é um endereço em hexadecimal. A variável q, ela tem um valor que é 60, aí notem aqui, né, o count tinha o mesmo valor, né, então eu usei o valor do count sem precisar usar o nome da variável. E o conteúdo que é apontado por m, que é esse aqui, né, asterisco m, né, que é do tipo inteiro, ele é o mesmo valor 60, tá? Então, notem que essa conversão aqui, né, converteu para 60 e atribuiu para q, e é o mesmo valor que eu estou imprimindo aqui embaixo, tá? Então, q e count, nesse exemplo aqui, tem o mesmo valor, que é o valor 60,
tá? Porque eu fiz acesso indireto aqui duas vezes, né? Fiz acesso indireto aqui para acessar o valor de conte indiretamente, fiz acesso indireto aqui para acessar o valor de conte indiretamente também, tá? Tudo bem? Vamos ver outro exemplo, tá? Esse exemplo aqui, ele faz o seguinte, tá? Eu declaro três variáveis, x e y são ponteiros, a é uma variável normal. A recebe 10, então isso aqui é normal. Vou lá na posição de memória onde está o A, boto um 10 lá dentro, tá? Aqui tem uma operação com ponteiros, então o que eu estou fazendo? Convertendo A para um ponteiro e atribuindo para x, tá? Então agora o x aponta para A. E depois eu faço y recebe x. Então, y aponta para x, que aponta para a. Então, todo mundo aponta para o mesmo lugar agora, né? X aponta para o a, é uma variável normal, que está em alguma posição de memória. X e y são dois ponteiros e os dois apontam para o mesmo lugar, que é o próprio a. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou imprimindo os valores de a, né? Então, aqui eu imprimo o valor de a, o valor de asterisco x e o valor de asterisco y. Então, o que é asterisco x e asterisco y? São duas vezes eu converto, né? Acesso indiretamente o valor do ponteiro x, acesso indiretamente o valor do ponteiro y. E se esses dois caras apontam para a mesma área de memória, que é o a, o que a gente deve ver aqui? O mesmo valor de a, certo? Aqui eu estou imprimindo de novo, só que aqui eu estou imprimindo os ponteiros x e y. Tá? Logo depois, o que a gente faz? A gente altera. E notem que essa expressão aqui também é uma expressão um pouco diferente, não tinha aparecido ainda, né? A gente vai lá e faz uma atribuição do valor constante 20 para o endereço de memória apontado por x. Então, a gente pega o endereço de memória apontado por x, converte isso aqui para um valor, né? E atribui direto nesse valor o número 20. O que isso aqui vai fazer? Vai converter o x para o local onde ele está apontando. Vai fazer um acesso indireto a essa área de memória aqui, apontada por x, e colocar esse número 20 lá dentro. Que efeito tem isso? Isso aqui vai fazer com que a gente altere todo mundo que aponta para a mesma área de memória. Então, a gente vai alterar o a, o valor de x e o valor de y. Só que vocês vão ver que os ponteiros continuam todos iguais, a gente não mexeu neles, tá? Então, resumidamente, né, o que isso aqui fez? A gente tinha uma variável a, que foi declarada, essa variável a tinha um valor 10, e aqui estão os ponteiros, né, os valores dos ponteiros. Então, o x aponta para essa área de memória aqui, né, o ponteiro x aponta para essa área de memória, e o ponteiro y também, os dois apontando para a mesma área de memória. Eu altero o valor contido nessa área de memória aqui, que é a área de memória onde está o a, é 10, tá? Então, aqui é o que a gente está imprimindo aqui com asterisco y e asterisco x. Quando a gente faz a alteração usando qualquer uma das variáveis, eu poderia ter alterado o a, ou ter alterado o asterisco x, ou ter alterado o asterisco y, qualquer um deles que eu alterar, vai alterar todos os valores. Então, ó, tá vendo que aqui ficou tudo 20, e aqui embaixo o a também vale 20, e os endereços de memória continuam todos os mesmos. Então, eu não alterei os endereços, né? Alterei os valores contidos por eles, certo? Bom, então tá. Voltando ao nosso exercício proposto lá, né? O que a gente queria fazer? A gente queria trocar os dois endereços, dois valores de duas variáveis, né? E a gente não conseguia fazer isso porque as variáveis eram locais, as funções, e a gente não consegue fazer essa alteração diretamente, certo? A gente consegue fazer isso usando ponteiros, que é tudo isso que a gente vem falando nos últimos minutos aí nessa aula, tá? Como que isso é feito? Então, imaginem o seguinte, tá? Ao invés de declarar os argumentos da função aqui, int, que eu tinha declarado antes, int x e int y, agora o que eu vou fazer é, eu declaro os argumentos da função como ponteiros, tá? Então eu vou lá e digo assim, a variável x aqui, a variável local x, que é esse argumento para a função, que vai ser recebido agora, não vai mais receber um valor de uma variável. Ele vai passar a receber um endereço de memória para onde está armazenada uma variável qualquer. Tá? É o que isso aqui diz, né? Então a mesma coisa para x e a mesma coisa para y. Se eu estou recebendo um endereço de memória, lembram que o problema era o seguinte, né? Se eu quero trocar
eu quero trocar o valor que está armazenado lá na variável A, né, que é a variável do programa principal. Se eu receber só um valor 5, eu posso fazer o que eu quiser com aquele valor 5 e não vai fazer diferença, porque não vai alterar o valor da variável original. Agora, se eu receber o endereço de memória aonde a variável A está armazenada, daí eu consigo entrar lá indiretamente e fazer a alteração. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Só alterei os operadores aqui para fazer o acesso indireto, certo? Então eu pego lá, como eu recebi um ponteiro para x aqui nesse trecho aqui onde eu faço a alteração dos valores das variáveis, eu faço um acesso indireto ao valor da variável x, certo? Então, recebi um endereço de memória lá, o endereço 1500, por exemplo. Né? Eu vou lá no endereço 1500, com essa operação aqui, e pego o valor contido lá dentro. Então, vamos supor que o valor contido lá dentro era 5, né? Eu copio 5 para temp. Então, agora temp vale 5, né? Um número, uma variável inteira qualquer. Depois, eu faço, de novo, né? Acesso indireto ao valor da variável y, tá? Então, aqui, vamos supor, né? Vou passar o b, né? Então, o valor da variável y vai estar na posição 1502, vamos supor. Então, eu vou fazer o acesso indireto à posição 1502 de memória e vou copiar o valor que está lá dentro. Então, o valor que está lá dentro é 10, né? Eu vou fazer esse valor que está dentro da posição 1500 ser copiado para a posição 1502, ser copiado para a posição 1500, por exemplo. Tá? Então, estou chutando os endereços de memória aqui. Tá? Depois, o que eu faço? Eu pego, acesso de novo a área de memória lá 1502 e coloco o valor da variável temp, que era o valor que eu tinha copiado antes, o valor 5, por exemplo. Então, isso aqui vai fazer com que eu copie os endereços de memória, copie os valores armazenados pelos endereços de memória indiretamente e troque os valores das variáveis aqui dentro da função. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, outro detalhe que eu tenho que atentar, e aqui agora as coisas vão fazer um pouco mais sentido, porque a gente vem usando isso desde sempre e não sabia exatamente porquê, mas algo muda também aqui na chamada, né? Porque o que eu faço, né? No programa principal aqui, eu estou declarando duas variáveis locais, certo? Então, eu declaro as variáveis locais A e B, elas têm valores 5 e 10. Depois, eu faço umas impressões, imprimo na tela aqui algumas coisas, né? Depois a gente detalha isso, mas imprimo na tela algumas coisas e faço a chamada da função troca. Quando eu faço a chamada da função troca, eu passo agora não os valores das variáveis, mas os endereços delas. Então eu tenho que fazer a conversão aqui, né? Notem que a gente sempre tem que se preocupar em fazer com que os tipos sejam iguais, né? Então, se aqui eu estou recebendo um ponteiro como argumento, aqui eu tenho que passar um ponteiro também. Como é que eu passo um ponteiro? Eu converto a variável A para o endereço de memória com esse comercial aqui. Então é a mesma coisa que a gente usa no scanf, por exemplo. Né? Por que a gente usa isso aqui no scanf? Porque a gente passa uma variável local do nosso programa para dentro do scanf, ou o endereço de uma variável local do nosso programa para dentro do scanf. O scanf vai lá, faz o que ele tem que fazer, né? Lê os valores digitados do teclado e armazena naquele endereço de memória o valor que o usuário digitou. Né? Então, é a mesma coisa, o que a gente está implementando aqui é mais ou menos a mesma coisa que o scanf implementa. Tá? A gente está passando endereços de memória ao invés de passar variáveis. Esses endereços de memória vão ser usados aqui para acesso indireto e esse acesso indireto vai fazer com que os valores das variáveis locais aqui no main sejam alterados. Tá? Então, quando a gente imprimir aqui embaixo os valores das variáveis A e B, a gente espera que eles tenham sido alterados pela função troca. Tá? Então, se aquele programa principal for executado, tá? O que vai acontecer? As primeiras chamadas aqui, as primeiras impressões aqui, quando eu dou print, né, para imprimir os valores de A e B e os endereços de A e B no main, eles vão imprimir os seguintes valores. O A vale 5, o B vale 10, certo? Os endereços de A e B, notem que isso é importante porque são esses endereços que a gente está passando como argumento para a função troca. Tá? Os endereços são esses aqui, né? Sei lá, final FF0C, final FF08. Tá? Dentro da função, que é esse trecho aqui destacado em azul claro, os valores de x e y, que eram as variáveis dentro da função, são 10 e 5, porque a gente fez a troca, né? A gente trocou os valores.
o x aponta para o endereço FF0C, que é esse endereço do A, ó, e o y aponta para o endereço FF08, que é o endereço do B. Então, a gente executou a troca, foi a primeira coisa que a gente fez, né? A gente fez a troca fazendo acesso indireto e depois imprimiu os valores. E na impressão desses valores aqui dá para ver que coincide, né? A variável local B apontava para esse endereço aqui, né? Ela não é um ponteiro, mas ela está armazenada nesse endereço aqui. A variável local y na função é um ponteiro, né? O argumento y lá na função é um ponteiro. Ele é local dentro da função, mas como ele é um ponteiro, ele aponta para um endereço de memória que está sendo usado lá fora da função, que é esse endereço de B aqui, né? Então eu consigo acessar o endereço de B para pegar esse valor e depois alterar ele. Mesma coisa para o endereço de A, né? Então os endereços aqui coincidem, não é à toa. E no final, né, depois quando a função volta, né, lá no main, eu imprimo A igual a 10, B igual a 5. Então consegui imprimir os valores de A e B alterados e os endereços de A e B continuam os mesmos, certo? Então essa é a ideia de uso de ponteiros em funções, tá? Vou propor um exercício para a gente fazer mais um exercício diferente, para a gente fazer mais um exemplo aqui, tá? Imagine o seguinte, imagine que a gente pedisse para vocês escreverem uma função que receba 3 valores reais, tá? Que são os termos aqui de uma equação de segundo grau, A, B e C, e calculem as raízes da equação, tá? Então as raízes da equação vão ser 2 raízes, x1 e x2. Como é que a gente faz para fazer esse cálculo e retornar, entre aspas, né, para quem chamou, né, para o programa que chamou essa função, os valores de x1 e x2. Lembrem, claro, né, que não dá para retornar duas coisas, eu não consigo retornar 2 valores de dentro de uma função. Então, uma possibilidade é usar passagem de argumentos por referência para implementar isso aqui, tá? Como é que a gente poderia fazer, né? Então, como eu falei, né, a gente pode passar os argumentos por referência e a gente pode passar 2 variáveis, por exemplo, x1 e x2, e essas 2 variáveis vão ser usadas para retornar os valores da função. No caso, retornar significa os valores das variáveis x1 e x2 podem ser alterados dentro da função e a gente recebe eles, né, ou depois da execução da função, eles vão estar alterados também no programa principal. Então, aqui está um exemplo de implementação disso. Imaginem que eu poderia fazer uma função que eu estou chamando aqui de Bhaskara, né? O nome da função é Bhaskara. Notem que eu estou usando um protótipo aqui, tá? A gente viu já como é que protótipos funcionam. Então, eu fiz um protótipo dessa função primeiro. Então, eu declarei aqui só os tipos de dados que eu vou passar. Então, eu preciso de 3 números float e 2 ponteiros. Então, é assim que a gente faz quando a gente faz protótipos de ponteiros, tá? Então, 3 valores de variáveis float e mais 2 valores de ponteiro para float, que vão ser usados pela minha para receber os argumentos aqui para a função. Os 3 primeiros vão ser os termos da equação, né? Os valores de A, B e C que a gente vai usar na equação de segundo grau. E os próximos 2, né, o x1 e o x2, vão ser as raízes da equação. Aí notem que aqui eu não estou passando valores de raízes de equação, eu estou passando endereços para armazenar as raízes da equação. Daí como é que eu faço? Bom, implemento a fórmula lá de Bhaskara, né, que primeiro eu faço o cálculo delta lá, que é essa raiz quadrada aqui. Depois calculo x1, né, com a parte positiva da raiz. E depois calculo o x2 com a parte negativa da raiz, tá? Então, basicamente, faço o cálculo, né? E o que tem de mais interessante aqui, né? Eu uso o x1, x2 aqui
como para receber esses valores. Eu faço acesso indireto, com esse asterisco aqui, né? Faço acesso indireto aos valores de x1 e x2, que são esses dois ponteiros que foram passados, para colocar aqui os valores dentro dessas posições de memória. Tá? Então, acesso lá à posição de memória apontada por x1, coloco lá dentro um valor calculado aqui dentro da função. Quando a gente executar isso aqui, a gente vai ver que isso aqui vai imprimir, né, as raízes da equação aqui. Né? Na chamada, eu fiz passando com E comercial. Então, eu passo lá 3 valores quaisquer, menos 1, 3 e 4, que eu estou passando valores constantes, nem declarei variáveis para isso. Mas para receber as raízes eu preciso declarar variáveis, né? Eu preciso declarar uma variável para ter um endereço de memória para passar. Então, declaro as variáveis R1 e R2, passo ponteiros de memória aqui, né? Converto as variáveis para os endereços de memória de R1 e R2, e quando a função for chamada, esses valores vão ser alterados aqui dentro e eu vou poder depois imprimir os valores de R1 e R2. Notem que aqui dentro do main eu não fiz nenhuma atribuição para R1 e R2. O R1 e o R2 têm valor porque a função colocou o valor lá. Tá? Então tá, basicamente é isso. Tá? Uma última dica, né, que apareceu nesse exercício aqui é que eu estou misturando aqui, né, valores de tipo que não são ponteiros, né, valores de parâmetros normais, variáveis por cópia, e valores passados por referência. Tá? Então eu posso fazer isso em funções naturalmente, não tem problema nenhum. Os parâmetros eles podem ser de vários tipos. A passagem por referência não é exclusivamente, né? Não preciso passar exclusivamente todos os parâmetros por referência ou todos os parâmetros por cópia. Né? Eu posso usar isso misturado um com o outro. Tentem implementar, de repente, esse programa aí, vejam o resultado dele. É um bom exercício para vocês verem isso aqui funcionando. Dá para imprimir também os ponteiros na tela, né? Imprimir usar aí o printf para printf%p para imprimir, por exemplo, né, os ponteiros de R1 e R2, imprimir os ponteiros de x1 e x2 aqui dentro para verificar que são os mesmos endereços de memória, etc. Tá? Mas para essa aula era isso. Ficamos por aqui e a gente faz depois também uns exemplos na parte prática usando ponteiros e passagem de parâmetros por referência para a função. Certo? Valeu então, até a próxima.